Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do WDT Podcast. Hoje nós estamos aqui em Sorocaba, no clube mais chave do momento. Tô hoje com meu mano César Nardini. Yeah! E aí, satisfação, mano? irmão. Satisfação toda minha, velho. Receber vocês aí. Chegaram bem de trip. Pô, muito bom, muito bom. E, pô, irado. Curtiu, mano? O clube tá muito irado, mano. Muito irado. A gente tentou, mano, deixar numa estética aí que a gente se identificasse, né? Antes aqui já era uma balada antes. Sempre foi clube aqui no prédio do lado. Só que hoje em dia o prédio do lado é uma academia de luta, mas ali também era uma balada, sempre foi vários clubes e foi sempre mudando a de cara, assim. E daí a gente tentou deixar numa estética meio industrial, assim, sei lá exatamente, mas ficou assim do jeito que a gente curte, do pretão, com tipo pouca informação, só com informação no que realmente interessa e, mano, a gente tá curtindo pro caralho aí. Pode crer, não, é meio minimalista, né, e, pô, tá muito bonito o clube. Já colei no rolê aqui, pô, irado. Ah, o cara tá ali demais. No bagulho, né? É verdade, tem uma foto minha aqui agora, esquece. E, pô, mano, a gente sempre começa desse lugar que eu acho interessante pra galera conhecer. Quem é César Nardini? De onde veio? Quantos anos tem? Mano, bom, sou o César Nardini, né? Meu nome mesmo, não é nenhum nome de projeto nem nada, é meu nome de verdade. E tenho 25 anos, eu nasci em São Paulo, na verdade em Santo André. Daí mudei pra São Paulo logo quando eu nasci, tipo, bebezinho ainda. Depois mudei de cidade de novo, que meu pai trabalhava tipo, ia mudando de cidades, assim. E daí fui para Taubaté, depois acho que vim aqui para Sorocaba, nem lembro direito, assim, tipo, como eu era muito novo, né? E daí passei minha infância inteira aqui em Sorocaba, né? Estudei aqui no prézinho, depois o fundamental, ensino médio. Repeti o terceiro ano da escola e, rapaziada, não repitam o terceiro ano. Puta saco, tinha passado na faculdade já. Aí fui pra São Paulo, fiquei uma semana estudando, né? Tipo, fiquei uma semana lá em São Paulo, aí quando eu fui ver, tinha recebido a notícia que repeti de ano, velho. Mas repetiu porque já... nota mesmo, velho. Pode crer. Tirei nenhuma azul no... Mas aí a história vocês vão ver aí no porquê e tal, né? Mas... Bom, aí mudei pra cá, pra Sorocaba de novo, né? Fiquei uma semana lá, vim pra cá, aí terminei a escola, né? Fiz o terceiro ano. E nessa época eu já tocava e tal. E... Bom, comecei a tocar quando eu tinha uns 15 anos, aqui em Sorocaba também. E comecei fazendo matinê, né? Tipo, festa de adolescente, né? Como eu tinha 15 anos. Quando eu comecei a tocar, não tinha onde tocar, né? O interesse que surgiu em mim foi também dessas festas, né? Que eu ia com a minha irmã em São Paulo. Na The Choice, Royale, deixa eu ver se eu lembro mais algum nome. Ah, nem lembro o nome Pode mais, crer. Tá ligado? Mas colava uns colírios da Capricho lá, e daí só que eu era mó tímido, né? E daí minha irmã tinha as amigas dela de lá já, e eu tipo ficava meio que de canto, assim. E num desses rolês eu vi um DJ tocando que ele tinha a minha idade, assim. E até então eu nunca tinha visto nenhum DJ que tinha a minha idade. E esse cara é o Heré Romano. E daí, depois de um tempo, eu descobri que ele era amigo da minha irmã. E daí eu toquei numa festa de aniversário da amiga da minha irmã e ele tava lá. E daí toquei no PC, assim, e tal, tipo, improviso, assim, Pode crer. 30 minutos. Virtual DJ já. Virtual DJ da massa. E daí ele viu e tal, e tipo, mano, vamos lá na DJ Ban, velho. Lá tem a CDJ, R$60 o aluguel lá da sala. E daí eu te mostro lá como é que mexe no bagulho. Da hora. E daí a gente colou e tal, e mano, achei muito massa, né? Na época era a CDJ 2000, a mais top que tinha, né? E daí isso é louco, me apaixonei pelo bagulho e tipo, depois eu continuei indo lá e tal. E daí pedi pra minha mãe uma controladora, ela me deu de aniversário, assim. Uma Numark Mixtrack Pro 2. Tô ligado qual que era. E daí, mano, fui aprendendo em casa, assim, e tal, né? Na época eu ainda não tava no ensino médio, né?
Mas daí fui, mano, aprendendo tal, de pouquinho. Só que eu queria dar o próximo passo, né? Tipo, eu tava cansado já de tocar em casa, assim. Na época eu curtia tocar trap. Não trap, tipo, os caras cantando igual hoje em dia, né? Tipo, trap meio... Tipo Tropickilas das Sim, antigas, sim, tá ligado? que era Boa mais noite, batida. como? Tá ligado? E daí curti esse estilo na época tal. E como não tinha rolê pra tocar, eu descobri que o meu vizinho... Na verdade eu já sabia, né? Mas aí eu lembrei que o meu vizinho, ele era dono de uma balada que tinha aqui, que era perto da prefeitura lá. E daí lá tinha uma matinê, que eu já tinha ido uma vez com um amigo meu, só que tocava mais funk, assim, e tal, na época. E daí toquei na campainha dele lá e pedi pra tocar Pode no crer. bagulho dele. Daí acabou rolando e daí essa foi minha primeira festa, né? Pô, mano, que da hora. Que da hora. Que, tipo, desde muito novo você já curtia a parada, você já colava nos rolê e acontece tudo meio naturalmente, né? Quando a gente se Mano, interessa pela aham. música, a parada meio que... Quando você vê, você já tá muito imerso, assim. Mas quando que foi, tipo, a primeira vez que você se deu conta de você curtir a arte, assim? Seus pais já mexiam com Aham. música ou com alguma coisa do tipo? Ou foi meio natural, assim? Mano, meu tio, ele é músico, mas, tipo, não teve nenhuma ligação, assim, direta, mas eu sempre via ele tocando, assim, e tal. Teve uma época que ele teve uma banda de reggae. Meu tio teve várias fases. Hoje em dia ele vende disco de vinil na internet. Forte. O nome dele é Romildão, Comedor de Que Biscoitos. isso? E eu não tô zoando. E ele vende altos discos aí, mano, mó da hora. Música brasileira, assim, e tal, das antigas. E na época ele teve uma banda de reggae e, tipo, às vezes eu ia na casa da minha avó e ele tava lá com os caras lá, ele tocava bateria, só que ele sabe tocar vários instrumentos e tal. E eu curtia jogar Guitar Hero, né? Então eu me identificava, assim, em alguma coisa. Tipo, quando eu descobri o MP3 também, tipo, mano, eu era viciado em ficar com o foninho de ouvido, Pode escutando crer. música, baixar do PC. Mano, eu achava isso irado, velho. Tipo, ter o Emule, computador... ForShared, Não, velho, Limeware. você tem o PC, na época eu achava incrível. Tem o computador, aí você tem um arquivo no PC. Você passa o arquivo pro bagulho desse tamanho e você consegue ouvir a música. Mano, eu achava isso demais, velho, Pode tá crer. ligado? E daí foi meio que assim, mano. Só que nunca tive exatamente a prática de tocar um instrumento mesmo, assim. Sempre achei da hora. Mas parece que quando eu, tipo, descobri o lance de DJ, meio que parecia um lance diferente pra mim, tá ligado? Tipo, mano, acho que eu não consigo tocar um violão, mas se pá que tocar aqui uma música aqui no bagulho eu consigo, tá ligado? Pode crer. Daí foi meio que assim, mano, tipo... Só que no começo, assim, eu nem enxergava tanto como arte, assim, a parada, né? Como eu era muito novo, era mais uma parada que eu nem entendia muito bem Só queria o que que fazer, né? era, e eu só achava legal, os botão, assim, tipo... Achava da hora esses lances dos equipamentos também. E daí, com o tempo que eu fui ficando mais velho, que eu fui entendendo o que que era de fato mesmo a parada, né? Tipo, você vai enxergando mais as facetas da parada, né? O que, Tipo, de forma mais ampla, né? O que, que é que a gente tá fazendo ali. E quando foi que você começou a produzir? Tipo, aham. onde você buscou conhecimento? Quando começou a surgir? Mano, eu descobri, tipo, vendo uns vídeos do Martin Garrix na época, porque até então eu nem fazia ideia como que fazia música, né? Tipo, na época eu ainda curtia... Teve depois, em 2017, assim, eu comecei a curtir EDM, tá ligado? Daí Acho eu que curtia, geral, mano, mano. Geral curtia curtiu geral, essa. mano. Não tinha Martin como. Garrix, David Guetta, Calvin Harris, Blaster Jacks, tá ligado? Vários caras. E daí, um vídeo do YouTube, assim, Martin Garrix produzindo, assim, ele era novão na época ainda, né? E daí ele fazendo a Animals, assim. Daí que eu Pode descobri, crer. mano, que tinha vários programas que dava pra você fazer a música e tal. Só que é aquele famoso dilema, né? Você baixa o bagulho, você vê o bagulho em branco e tá. E agora, o que, que eu faço? Como que faz o lance, né? E daí você vai fuçando, né? Tipo, fui descobrindo, assim, nunca tive o hábito 100% de olhar os bagulhos no YouTube, assim. Achava sempre meio chato, assim, de abrir o YouTube, aí você vê um pedaço, aí você volta no negócio, aí você faz, aí dá errado, aí você volta.
E daí eu ficava meio que nesse lance. E daí eu comecei a produzir mesmo, assim, a realmente descobrir as coisas, quando o Mochak começou a produzir também. Tipo, que eu usava ele mais de ref, assim, porque ele, mano, ele era muito nerd no lance, tá ligado? Tipo, então eu olhava ele fazendo uma parada, ele curtia fazer muito remake de música, os tracks do Kylie Watson, Pode tá crer. ligado? Tipo, os bagulho mó complexo, cheio de automação, cheio de bagulho, de fazer igualzinho, deu, mano. Como que você faz o bagulho, velho? E daí que eu comecei a aprender mesmo, de ver ele fazendo e tal, e também conheci outras pessoas que faziam a mesma coisa, né, de produção e tal. E daí foi meio que assim, eu acho que as melhores coisas que eu aprendi foi vendo alguém que eu conheço fazer, assim. Acho que essa é a melhor escola que você tem, é você ver um cara que você curte eu fazendo acho algo. que a produção, quando a gente começa a se desenvolver ali na produção musical, acho que é muito disso, né? Quando a gente começa a fazer, começa a se conectar com outras pessoas que também estão fazendo, a parada começa a fluir. Porque você fala, pô, mano, olha esse som que eu fiz. Aí, Exato. pô, esse aqui que eu fiz. Aí você vai trocando essa informação. Pô, vamos fazer um som junto? Aí você já, pô, isso aqui que ele Aprende fez, como é várias que coisas, velho, faz? isso é louco. O conhecimento vai, é trabalhando mesmo que acontece Uhum. a parada, né? E, pô, você falou do Mochak, quando foi que vocês se conheceram? Mano, a gente se conheceu aqui, pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe, né? Ele é de Sorocaba também. E na escola que eu repeti de ano, ele estudava lá, só que no período de manhã, e eu estudava de noite. E nessa época eu fazia já as matinês aqui em Sorocaba, que inclusive era no prédio aqui do lado, não exatamente nesse aqui, Pode crer. mas o prédio que é uma academia hoje, era ali que a gente começou a fazer os rolezinhos. E eu conheci ele nessa época, acho que era 2016 já. Eu comecei em 2015, mas quando eu conheci ele foi 2016, ou um pouco antes, sei lá. Mas eu não conhecia ele, era um cara que era amigo meu na época, que conhecia ele, e na época a gente precisava de promoter. E daí, tipo, cheguei nesse meu amigo e falei assim, ô, mano, você conhece alguém aí pra chamar de manhã pra ser promoter no bagulho? Ele, mano, tem o Maia lá. Ele conhece um monte de gente, pá, mó firmeza. Daí, mano, por coincidência, ele tava sentado no murinho, assim, ó, da frente da escola. Daí eu cheguei nele e falei assim, e aí, melhor amigo, vamos ser promoter da New Generation? Daí ele, ser promoter, mano? Mas e aí, como que é o bagulho, pá? Daí, mano, você te dou uns ingressos, você vende, tanto que você vender, você ganha um dinheiro, você ganha uns VIP, na escola lá no rolê e tira uma brisa. Ele, demorou. Daí nós virou brother, assim, tá ligado? Desse lance de entregar ingresso pra ele e tal. Nunca era só um e ir embora, tá ligado? Tipo, sempre ficava... Mano, ia ser só pra entregar, ficava o dia inteiro lá junto com o cara, tá ligado? Sempre era muito resenha, e daí foi nisso que eu conheci ele, né? Com o tempo, a gente foi se aproximando mais, ele começou a tocar também nessa época, de conhecer as paradas. Então meio que foi meio natural, assim, né, as coisas. Tipo, as coisas foram acontecendo. Não, uma cagada, velho. Não. Ô, Aurélio, mano, seja sincero. Mano, como que isso, tá ligado? Tipo, o cara da minha escola, tipo, não fazia ideia de quem mano, que e você era. chegar nele, e aí, melhor amigo. Mano, eu falava e isso hoje, direto. tipo, mano, vocês são sócios desse clube, tipo, ó, a proporção que as paradas tomaram. Sim, mano, de uma amizade na escola sincera que, mano, você tá a fim de ser promoter do meu rolê. Não, bizarro, mano. E daí ele começou a ir em casa, eu ia muito na casa dele. A gente também fez outros amigos aqui, então, tipo, era um lance muito da hora de viver naquela época, porque era, tipo, uma cena que a gente fazia nossa aqui, tá ligado? Tipo, mano, os rolês na época era muito louco, geral cantando Calvin Harris, com a mão pra cima, tá ligado? Tipo, o bagulho tinha uns sofás, assim, era Pink Elephant o nome da balada. Pode crer, que tinha aqui. tinha lá em Santos uma também. Mano, tinha uns sofás, assim, no meio. A pista de dança era meio... Não era uma pista de dança reta, assim, tá ligado? Tipo, como tinha bastante conceito de camarote na época, tinha uns sofás no meio da pista que formavam um formato, assim, e daí a pista de dança era meio que entre os sofás, tá ligado? Tinha um frontzinho e os sofás você acompanhava o formato dele.
Só que quando enchia muito, geral subia no sofá, mano. Então ficava um lance A muito da bagunça hora. generalizada. Muito da hora. Pode crer, Era mano, style. muito bom. E aí, tipo, obviamente com essa amizade, vocês vão evoluindo junto na música, né? E, pô, isso eu acho que essa parada é muito importante. Que é a parada que a gente falou da troca ali. Você conhece alguém que faz a parada, e aí você vai trocando informação. Quando vê, tipo, todo mundo vai evoluindo junto e aí vai agregando a parada, né? Demais, tipo, nesse crescimento. E, pô, disso aí a gente tem Dog House. Quando Cachorrada. que surge o movimento da cachorrada aí? Mano, Dog House foi meio do nada. Tipo, na época a gente tinha acabado de começar a escutar Tech House. Tipo, a gente tava descobrindo ainda, né? Tipo, a gente nem sabia o que era, na verdade, né? A gente não entendia exatamente o que era esse tipo de som. Tipo, a gente só achava massa, mas não conhecia também quem que fazia já uma cota atrás, quem que tava no momento ali lançando mais track. A gente tava descobrindo bem no natural as paradas. E como a gente não conhecia, a gente falava tipo, mano, esse som bem pitbull aí, hein, mano. Tal, não sei o que lá, mó pitbull esse som. Que era um som meio nervosão, assim, meio bravo, assim, meio marrento. Só que classudão ao mesmo tempo, tá ligado? Às vezes mais bravo, às vezes menos bravo. Então, meio que pegou essa característica. Pode crer. E daí, nessa época, a gente começou a falar muito isso no Twitter, e foi bem no começo da pandemia. Então, mano, a internet tava, tipo, mano, muito online, né? Explosão porque na internet, né? qualquer coisa que você falava lá, geral já, tipo, já ia no que você falava e já dava maior alcance, assim, no lance. E daí a gente começou a falar pitbull, 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 e um monte de gente que nem sabia o que era também começou a colocar pitbull no nome. E só que até então a gente não tinha ideia de Dog House ainda, né? E daí numa sessão que a gente fez na casa do Maia, eu nem conhecia o Jay ainda, o Maia chamou o Jay, e daí a gente acabou fazendo a simulation juntos, né? Tipo, saiu meio que do nada, o Jay tinha uma TR-9 na época, ele levou, a gente gravou o vocal lá, fez a track, tipo, só nessa sessão, e daí depois que a gente terminou a track, a gente teve a ideia de fazer a gravadora, né? Eu lembro que o Maia me ligou de madruga, assim, tipo, era umas 4h30, eu tava dormindo. Aí acordei com o telefone, Maia me ligando. Ixi, velho. Ele, ô, mano, você vai ter uma gravadora agora. Deu, oxe, velho. 4h30 da manhã você tá me falando isso, velho? Dele, mano, nós vai fazer uma gravadora. Eu, você e o Jay. Amanhã nós fala. Desligou. Aí dormi. Aí acordei. Daí, mano, é verdade mesmo? Vamos fazer então? Vamos. Aí fomos falar com o Jay e o bagulho foi rolando, tá ligado? Ainda mais como era pandemia e a gente quase não tinha nada pra fazer, meio que a gente focou toda a nossa energia ali na parada e as coisas foram acontecendo, né? A gente encontrou uma galera no Brasil inteiro que, tipo, também tava querendo essa parada, tipo, que também já tava escutando essa linha de som e ainda no Brasil não tinha exatamente uma gravadora que era nichada nesse estilo de som. E a galera foi se identificando e foi criando uma comunidade sinistra, assim, no Brasil, né? Então foi meio que assim que mano, deu a força que a Dog House criou foi uma parada bizarra pra cena. Acredito que motivou muita gente a trampar, a produzir, a fazer. E caiu de encontro com muitos talentos que estavam numa crescente também. Tipo, pô, a gente tava falando até disso hoje. Tipo, pô, o Jaiminho, o Duarte, o Joe, toda a galera que veio ali todo mundo se destacou, cresceu, deu pra ver o crescimento de todo mundo, saca? Uhum. Tipo, foi uma parada que a galera trampando tudo junto, deu pra ver isso. E acho muito doido a força que a parada levou. Pô, geral, tava falando de Diniz tem uma tatuagem da Dog House, você também, a galera fez. Então, tipo, foi uma parada que todo mundo abraçou de verdade, assim. O lance foi bem massa, mano, que foi bem orgânico, assim, a gente até fala, assim, quando a gente vai trocar ideia com alguém, assim, que é um papo mais business, assim, a gente até tem orgulho de falar que a gente, mano, nunca patrocinou nada, assim, na Dog House, tá ligado? A gente sempre foi no orgânico e as coisas foi rolando, tá ligado? A gente acha isso bem foda, tá ligado? Que a gente conseguiu chegar em peso nessa galera e
conseguir o respeito, assim mesmo, de fato, né? Tipo, conquistar as pessoas com outro jeito, assim, né? Não, tipo, só enfiar um lance igual abaixo, assim, da rapaziada e, tipo, não, é isso que vocês vão ouvir agora, tá ligado? Pode Não, crer. a gente, mano, a gente tá aqui, a gente tem essa ideia, esse propósito, esse é o nosso som, é isso que a gente Quem lança. quiser... Quem quiser, a gente vai ver quem é de verdade, quem é verdadeiro e nós vai estar junto no bagulho somando. E isso daí deu certo, tá ligado? Bem skate, assim, tá ligado? Irado. E com quantos anos você tava quando surgiu a ideia da gravadora ali e tal? Mano, eu acho que eu tinha 21. Quando que foi a pandemia mesmo? Pandemia, acho que foi 2020, 21? Então eu tinha 21 pra 22. 22, pode crer. Foi o primeiro ano de pandemia que rolou, assim, o lance. A gente até, eu lembro até que na inauguração a gente fez uma live de inauguração que foi 24 horas de live, mano. Só que não foi nós tocando as 24 horas, né? Foi tipo, primeiro um set, depois outro set, depois outro set. E daí, só que o Jay ficou lá, né? Controlando a live, né? O Jay rodou esse dia, mano. Eu só fiquei assistindo. Pode crer, essa época das lives rolava muito, pô. Uma live que me marcou muito foi a do Vini, teve a da Dirty Bird, Nossa. que juntou uma galera também. Guilherme tipo, Rossi. Eu toquei nessa live e na época, John. tipo, nem imaginava, tipo, que ele conhecia meu trampo, assim. Foi do nada, simplesmente ele me chamou, falou, mano, tá afim de participar de uma live aí, assim. Cara, a internet é muito louco, né? Às vezes a gente nem imagina que a pessoa te conhece, mas ela te conhece, né, velho? Mas ela... A gente não tem noção de onde o trampo chega, às vezes, né? E aí, tipo, também vários nomes que estavam ali, hoje eu vejo a galera, eu falo, pô, mano, olha quanto tempo faz e tá todo mundo indo bem, crescendo e evoluindo, e tudo parte dessas uniões, onde a galera se junta, pô, vamos fazer uma parada, vamos acreditar, todo mundo com o mesmo propósito, igual você falou, tipo, pessoas de verdade, pra uma parada sincera ali, a coisa rola, saca? E, tipo, da gravadora veio os showcases da Dog House, que sempre muito baile, saca? E como é, mano, administrar, tipo, carreira solo, uma gravadora, um clube, um showcase? Mano, a gente tenta organizar ao máximo pra não atrapalhar nenhum nem outro, né? Os lances do clube são meio recentes, né? Faz 7 meses que inaugurou, então nesses 7 meses eu dei um pouco mais de foco pra cá, pra realmente conseguir fazer a parada rodar sem eu necessariamente estar aqui na abertura do clube enquanto eu não tô tocando. Mas o trampo mesmo, de verdade, durante a semana, né? O trampo daqui do Oblíquo, né? Que é de vender os ingressos, né? Divulgar o rolê, chamar o pessoal. Mas, mano, quando tinha a Dog House e meu projeto solo, sem ter o Oblíquo, eu tentava fazer meio que complemento dos dois, né? Tipo, nunca tentei ser só uma coisa, tipo, porque eu enxergo muito que na música você não precisa ser só um DJ e produtor para você ter um sucesso ou atingir suas metas, né? Tipo, sou bem cabeça aberta com esse lance de que você pode trabalhar com ferramentas que tem dentro ali da cena, né? Tipo, por exemplo, um podcast, por exemplo, um cara que é videomaker. É igual com skate, né? Tipo, Sim. Necessariamente não é o skatista profissional que tá no campeonato que tá trampando com skate, mas tem o cara que faz videoparte, tem o cara que é o narrador, tem o cara que tem uma revista de skate. Eu acho que com música é a mesma coisa, né? Então, tento sempre agregar em todos esses pilares, né? Mas a gente tenta sempre organizar para não ficar um lance que vá atrapalhar. Mas minha rotina geralmente é assim, hoje em dia, né? Eu acordo, daí eu tento ir na pista ou ir na academia. Aí eu já venho pra cá, faço algum trampo que precisa fazer antes do almoço, tipo daqui do clube. Aí eu almoço, aí fico de bom tempo, aí faço de novo alguma coisa que precisa resolver em horário comercial, aí depois eu fico livre para conseguir produzir, para conseguir planejar alguma coisa pro meu projeto pessoal mesmo. Fico livre para poder trabalhar, né? Que é isso que é
a galera fala assim, às vezes, pô, trabalhe com o que você ama e nunca mais você vai trabalhar. Putz, mano, eu acho isso aí é uma balela. Que é tipo, trabalhe com o que você ama e você vai trabalhar o dobro, mas mano, porque foda. você quer. Exato. Eu acho que essa é a parada. Que tipo, às vezes, mano, você tá num dia cansado, mano, você já resolveu um monte de BO, evento, artista que tem que fechar, ingresso que tem que vender. Você chega na sua casa e fala, puta, eu quero fazer um som. Mano, mas, velho, pra mim, essa fase que eu tô vivendo tá sendo bem melhor, porque te dá uma estabilidade que você consegue pensar só nisso, assim, saca? Tipo, antes eu tinha aquelas ansiedades, né, de tipo, pô, será que tô suave mesmo pra ficar aqui fazendo um som agora? Tipo, por mais que eu esteja trabalhando, no momento ali às vezes tá meio difícil, né? Tipo, você não sabe exatamente se era pra você estar ali mesmo, produzindo ou não. Então, tipo, hoje isso me dá uma tranquilidade maior, assim, de... já que eu tenho o meu tempo pra fazer cada coisa e já que o meu outro trampo ali tá, tipo, me dando essa tranquilidade de eu poder estar aqui agora, vou ficar aqui suavão, então eu consigo concentrar mais no que eu tô fazendo ali sem ficar pilhando em outras coisas e tal, né? Então isso é bem melhor, né? Pode crer, administrar bem o timing disso tudo, né? Pô, muito doido, mano. E, pô, você falou muito do skate. Quando que surgiu o skate na sua vida, mano? Mano, desde criança, velho. Comecei a andar de skate com 5 anos. Ganhei o skate de aniversário, que eu assisti aquele Rocket Power, tá ligado? Pode crer. E daí tinha surf, patins, skate, eram esportes radicais, né? Eu sempre achei isso da hora, achava coisa de ninja legal também, tá ligado? E daí foi aí que eu comecei a andar de skate. Ou era skatista ou era ninja, você tinha duas opções. E eu virei os dois, tá ligado? Aí, mano, tipo, comecei a andar de skate pequenininho, e depois de uns 2 anos comecei a fazer taekwondo. E daí fiquei fazendo isso até virar DJ, né? Cara, virou ninja mesmo. Virei, Pode mano. crer. Dei aula de taekwondo um tempo, ia pra uns campeonatos e tal. Era massa, mano. Eu curtia bastante. Anotado, nunca brigar com César Nardini. Não, mas era mó da hora, mano. Tipo, as pessoas veem esse meu jeito calmo, assim e tal, mas é por causa disso, né? Tipo, das coisas que o taekwondo me ensinou um tempo atrás, né? Pode crer, o esporte traz muita disciplina também, né, mano? É. Eu acho que tem muito essa parada da disciplina ali. E, pô, você chegou a dar aula, então você evoluiu um bom tempo ali de estudo no esporte. E o skate, então, carregou pra vida, ficou Sim, até o skate hoje, já fica, é... né? Que o taekwondo, como tem horário, né? Tipo, você tem que fazer matrícula na escola pra treinar. E às vezes você não tá aqui, às vezes tá em outro lugar. Aí fica meio difícil de continuar, né? Às vezes eu faço algum treino quando eu tô em São Paulo, tem uma academia perto de casa. Mas o skate, mano, toda vez que dá pra andar, eu ando, velho. Acordo cedão pra andar. 7 da manhã eu já acordo pra ir andar. Porque o bagulho, pra mim, é terapia, assim mesmo. O bagulho eu não consigo ficar sem andar. Pode O crer. máximo que eu consegui foi 2 semanas. E o skate, acho que ele vem muito bem aliado a um fone de ouvido. Porra, que mano, é um na momento caixinha. ali que você tá focado e treinando. Você entra no Vortex lá, né, mano? Você E esquece de tudo e só pensa no som e no skate, velho. o que toca nos fones de César Mano, Nardini durante pelo uma incrível session que de pareça, eu skate? não escuto house quando eu tô andando de skate, velho. Escuto muito rap antigo, gringo, né? Tipo, a Tribe Called Quest, Nas. Gosto muito de, tipo, escutar rock, assim. Tipo, rock meio skate, assim. Meio, Pode crer. Tipo, Red Hot Chili Peppers, Sublime. Som, tipo, não muito pesadão, mas som de boa, assim, meio pra andar na piscina de skate, assim. Bem playlist Tony Hawk. Pro Mano, Skater 2 exato, ali. é isso aí, velho. É a vibe, né? Tem que ter. Tá ligado? Só, mano, som Califórnia, tá Sim, ligado? mano, sim. Pô, que da hora. E, pô, teve várias... A união da Dog House com o skate foi uma parada também muito maneira, né? Essa parada de vocês se conectarem, tipo, todo mundo curtir o skate, a música, o Bizarro. mesmo estilo de som, foi meio que um Não, é encontro bizarro. mesmo. Tipo, eu falo, mano, todas as coisas que aconteceu comigo é inexplicável, assim. É literalmente aquele ditado que os caras falam, de tipo, mano,
o destino vai botar as pessoas no seu caminho. Porque, mano, é quase impossível de se acreditar que eu, o Maio e o Jay anda de skate, tá ligado? Tipo, o Jay já foi quase profissional de skate, tá ligado? O cara, mano, tinha patrocínio, ganhou o campeonato paranaense várias vezes. Mano, o cara era sinistro. Depois eu mostro as fotos só, mano, mandando um corrimão, assim, ó. Smith de back, Bizarro. sinistro. O Maia teve um canal de skate no YouTube, velho. Cara, ele e o Massarotti. Mano, os moleques tinham vários inscritos, mano, no YouTube, velho. Ensinando flip, ensinando Que kickflip. doido, mano. Mano, os caras sinistros. E pra você ver que o Massa sempre mexia com os bagulho de câmera, né? O Massa gravava os bagulho, pá. E eu também, mano, desde pequeno, né, velho? Tipo, então, meio que a nossa ideia em várias coisas, não só nisso, né, no skate em si, mas o skate te ensina várias coisas, né? Que vem carregada junto com ele, de vivência, de você lidar com as pessoas, enxergar essas coisas, né? Então, isso meio que linkou a gente de um jeito que, tipo, meio que só... Parece só nós três se entende, tipo, dessa forma sincronizada, tá ligado? Tipo, a gente não precisa nem explicar, às vezes, uma coisa pro outro que a gente já Sintonia se olha e já entende, tá ligado? funciona, né? Isso é muito maneiro, cara. Isso é muito maneiro, porque dá pra ver isso em outros âmbitos, tipo, na apresentação de vocês juntos, nas tracks que vocês têm juntos, tipo, a conexão fica muito explícita pra galera ali, o que rola, e isso é uma parada muito rara, né? Muito rara, muito difícil. E, pô, você falou do seu tio, dos Uhum. Vinis. Você tem um garimpo muito forte de Valeu, música, cara. Muito forte de música. Eu lembro, tipo, a primeira vez que eu vi um set seu assim, se não me engano foi no The Edge, que eu fiquei em choque, mano. Falei, porra, muito brabo, muito forte. E esse garimpo, ele conversa muito também com a apresentação, por exemplo, de vocês três juntos. Uhum. Funciona muito bem, saca? A parada. Tipo, todo mundo se comunica, se Uhum. entende. Tipo, o que eu acho que ajuda a gente a fazer esse lance é da gente entender o feeling também dos momentos, tá ligado? Tipo, entender bem o que encaixa depois que o outro virou tal track, não vira só um lance de tipo, a gente tá aqui só tocando uma track atrás da outra e vamos virar e a track que virar e der mais gritaria, quem ganhou. Não é assim, né? A gente tenta criar um momento ali mesmo, né? Tipo, não pensa exatamente só na explosão da pista, tenta... mano, se o cara tocou essa track aqui, acho que tem uma característica dessa track que encaixa nessa daqui, que se eu tocar essa, depois dá pra nós começar a tocar techno. Tá ligado? Ou tipo, se eu tocar essa daqui agora, depois de 2, 3 músicas vai dar pra tocar drum and bass, tá ligado? Então a gente meio que brisa muito nisso, e como a gente pesquisa muita música diferente, a gente consegue encaixar coisas fora do tradicional nesses momentos, tá ligado? Eu acho que é isso que é minha coisa preferida, assim, de tocar com eles, tá ligado? Que abre muitas portas, assim, tá ligado? Tipo, você toca uma track que abre 5 portas, dessas 5 portas abre mais umas 3 portas e isso é sinistro, tá ligado? E, pô, mano, é muito chave como a parada funciona, e acho que essa questão de construir o set é muito importante. Do tipo, saber que às vezes é um momento de você baixar um pouquinho pro brother brilhar, saca? Tipo, olhar o set como um todo, e isso acho que pra noite, saca? Você falou da parada de agregar pra cena sempre, independente da área onde você esteja trabalhando, não necessariamente produzindo ou tocando, é enxergar a cena como um todo e saber que vários elos, vários pilares são importantes para que a cena mantenha-se ativa e para que a gente tenha a noite funcionando bem, né? Demais. Acho que isso funciona tanto para esse âmbito de tipo trabalhar em várias áreas, quanto até para o DJ set. Saber que às vezes o headliner da noite é o cara que vai ter aquele momento, construir. Pô, quando você vai num evento que você vê uma noite bem construída, cara... É diferente, né? É diferente. É uma experiência que vira, né? Você não assiste um show, né? Você meio que a noite inteira vira o show. Eu costumo enxergar dessa forma, e, tipo... Eu acho que quando você enxerga, por exemplo, o warm-up, e você enxerga
set do final, você consegue dividir esses horários. Algo que é necessário lembrar também é que a gente está sendo contratado para estar ali tocando para uma ocasião específica, né? Então, tipo, quando você lembra que você também está ali para servir, não para só, tipo, não, eu quero tocar esse som porque é o meu som, isso muda muito, né? Tipo, porque beleza, você tá lá tocando um som que é foda, que é muito da hora e que pode até ser seu, mas às vezes não é o momento de você tocar a sua track ali. Então, tipo, eu às vezes deixo de tocar várias vezes minha música porque eu não enxergo que combina com o ambiente, que combina com as pessoas que estão ali, que combina com o tipo de pista, que combina com várias coisas. Então, eu acho que quando você tem esse pensamento de ser flexível, de, não, beleza, vou tocar no começo, então não vou subir mais que 123 BPM, eu vou tocar só aqui, numa estética tal, porque depois vai vir o próximo cara e é isso, tá ligado? E não tem nenhum mal em você não fazer a pista gritar no momento, tá ligado? Tipo, você tá ali pra, mano, fazer a noite se construir de um jeito, tá ligado? E, pô, cara, com essa experiência sua da noite desde muito novo, tipo, igual você falou, pô, com 15 anos lá você já se preocupava em vender ingresso pra matinê, hoje você ainda tem essa preocupação com um clube que rolou. E como que foi isso? Quando que rolou, decidiu abrir um clube? Mano, foi meio do nada também, né? Com a Dog House e como eu também comecei a tocar, foi meio do nada que rolou aqui o Oblíquo. Como eu falei lá atrás, aqui nesse espaço sempre foi uma balada e do lado ali também, só que hoje é uma academia. E quando começou ali, a gente tocava lá tal, aí fechou lá, abriu uma outra balada aqui em cima, aí teve aqui, aí depois abriu uma lá embaixo, aí depois juntou aqui embaixo, aqui em cima com lá embaixo, e daí depois fechou lá embaixo, e ficou só aqui em cima, e daí não tinha mais nada. Tipo, quando a gente descobriu que essa última casa ia fechar, por coincidência, a gente estava procurando um lugar para fazer um after que ia ter uma house garden aqui ano passado, aqui em Sorocaba, né? Não aqui no clube. E como eu conhecia o dono dessas baladas que tinha aqui, porque desde aquela época foi sempre o mesmo cara, a gente acabou entrando em contato, a gente tava mó cota sem se falar, inclusive, tipo, acho que a última vez que eu tinha falado com ele foi antes da pandemia, que durante a pandemia aqui ficou fechado, né? Quando fechou aqui, que a gente fez o after, o cara falou pra gente, ó, a gente vai fechar. Se vocês quiserem, dá pra eu passar o ponto pra vocês, porque tinha um monte de gente daqui de Sorocaba que queria pegar esse ponto aqui, porque ele é muito bom. Aqui tem um parque gigante na frente, do outro lado da avenida ali, da praça, né, tem vários bares e restaurantes, inclusive o antigo dono daqui tem um bar ali do outro lado, e geral que tinha balada aqui em Sorocaba tava querendo pegar aqui o lance pra fazer uma parada, né. E daí eu contei pro Maia, né, tipo, como a gente ia fazer o after aqui, daí eu falei, mano, o cara vai passar o ponto lá, se pá que dá pra fazer um clube lá e tal, ele, bora fazer, mano, bora pegar lá pra nós. Só que não botei fé, né, mano, tipo, pô, o cara é mó ocupadão, tal, tipo, daí de início, assim, a primeira semana, segunda semana, meio que, tipo, fiquei com aquele gostinho, mas fiquei, tipo, não botando muita fé, porque se não rolasse, tudo bem, tá ligado? Aí eu não ia botar expectativa. Aí quando eu fui ver, eu tava com a chave na mão já, tava com reunião pra ir na imobiliária assinar o bagulho. Caralho, mano. Daí rolou, mano. Aí quando eu peguei a chave na mão, que aí caiu a ficha, mano. Tipo, caralho, mês que vem já tem que pagar aluguel, mano. Tá ligado? Daí, tipo, aqui tava tudo ainda do jeito antigo, né, e tal, sem reformar. E daí que começou de fato, né? A gente ainda encontrou pessoas muito fodas ainda para conseguir ajudar a gente, né? Tipo, o arquiteto que ajudou a gente a fazer o projeto é um DJ daqui de Sorocaba que toca techno, ele faz live set, ele tocou aqui semana passada, inclusive com a Love Fox. Chama Lost My Keys, o projeto dele, é o Fabião, que é o arquiteto, e o Pedro, que é o parceiro dele.
E eu conheço ele das antigas também, ele já me emprestou CDJ várias vezes, tá ligado? Tipo, na época eu fazia um rolê num porãozinho que tinha aqui em Sorocaba, ele me ajudava, tá ligado? Que era ele que cuidava lá dos lances. E daí a gente, mano, reencontrou ele ajudou a gente pra caramba, veio aqui. O Tenai também veio pra cá ajudar a gente, o Sodré também fez o projeto da iluminação. Mano, meio que tudo se encaixou assim e a gente conseguiu entregar a parada, tipo, num prazo sinistro, assim, tipo, a gente começou em fevereiro a reformar e a inauguração foi em setembro do ano passado, então, tipo, foram alguns meses ali, tipo, no corre de fazer rolar e, mano, teve vários BO na reforma, porque, tipo, como aqui era muito antigo, o teto, a gente descobriu que tava, tipo, se desfazendo, e, tipo, caralho, mano, o teto, velho. E agora, mano, e já tava pronto o bagulho, tá ligado? Pode crer. Tipo, foi quando a gente foi trocar a espuma acústica do teto, a gente tirou um pedaço, assim, mano, caiu um pedaço do teto, assim. A gente, eita porra, mano, o teto caiu, velho. Imagina se nós tá com o som pocando, velho. No meio do rolê. Foi vendo, mano, tinha um forro que tava preso no outro forro de cima, que esse forro de cima tava quase caindo, que tava preso num telhado. Aí, ou seja, se o de cima caísse, já era. Já ia cair o de baixo e daí ia ficar só o telhado pelado, tá ligado? Daí a gente teve que meio que fazer várias coisas de última hora e tal. O David Sinistro, que foi o cara que fez a obra pra gente, mano, o cara, fez milagre aí pra conseguir entregar o lance a tempo. Porque como o Maia tinha turnê pra fazer, a única data que a gente tinha era aquela, velho. Não tinha como adiar. Então, mano, se não rolasse, a gente ou ia ter que inaugurar sem o dono do clube, ou a gente ia ter que inaugurar no próximo ano, tá ligado? Pode crer. Então o bagulho foi da hora, mano. Foi o que mais tem esse... né, o que mais tem esse valor pra gente é o lance de ser aqui, mano. Porque lembro quando a gente era adolescente, a gente ficava na frente ali do Outro Pico, na época que juntou as duas casas. A gente vivia muito aqui e hoje, tendo a parada do nosso jeito, tipo, com as nossas paradas que a gente gosta, é o lance que, tipo, lá atrás a gente imaginava isso, só que como teve esse tempo sem contato com aqui e tal, a gente até acaba esquecendo, né? Tipo, lá atrás a gente pensava, não, um dia eu vou ser dono daqui, pá. Só que aí com o tempo a gente, não, eu quero ser dono de um clube um dia. Mas pensava, vou fazer em São Paulo, vou fazer em tal lugar. Mas aí do nada você tá aqui em Sorocaba e você, mano, vou fazer um clube na cidade que eu comecei e num lugar que eu comecei, tá ligado? Então isso é muito da hora, mano. Essa história com o clube e ver como as paradas aconteceram e que muitas vezes, cara, é muito doido, né? A gente trampa com música, com arte e tem muita coisa que é acreditar e fazer. E quando você vê, as paradas vão acontecendo que você não percebe. Rola meio que do nada, mano. E até bizarro que o nosso outro sócio aqui, que é o Matheus, ele tava aqui agora, a hora que vocês chegaram, mas ele tinha acabado de ir embora. Ele também colava aqui, tá ligado? E Pode tipo, crer. É bizarro, porque na época eu sabia quem ele era, mas eu nem falava com ele, tipo, porque era de outro grupo, assim. E daí, do nada, tipo, junta e, tipo, você lembra da pessoa no passado e você, mano, eu nunca imaginaria que ele ia virar meu sócio e por a gente conviver aqui, hoje o cara é mó meu amigo, tá ligado? Então, tipo, as pessoas daquela época também, tipo, a Vitória do Caixa, que é a chefe do Caixa, ela era promoter na época, tá ligado? Da matinê. A gente chama ele de Crenshaw, né? Que é o apelido dele da época. Mas o Rick, que é o gerente aqui, ele também era promoter da matinê, é meu amigo há anos, tá ligado? Então, tipo, as coisas vão se linkando. E às vezes você encontra pessoas aqui que colavam naquela época e te conhece das antigas, tá ligado? Gente que, tipo, te conhecia naquela época e daí sumiu por um tempo, aí depois se reencontra, tá ligado? E meio que você montou o projeto da sua vida com 15 anos de idade e nem sabia. Bizarro. Porque ali você já tinha essa mesma métrica de, você me ajuda a entregar os flyers, você bizarro. faz isso, a gente se une, faz aquilo, e quando vê, você tá vivendo a mesma parada anos depois, É bizarro no seu isso. próprio clube, e isso é, muito foda, mano. E eu até repeti de ano por causa desse bagulho, tá ligado? Tá explicado agora o porquê que você repetiu de ano. Mano, nossa, eu ficava na aula lá, mano,
puta, velho, olhava pra professora só pra fingir que tava prestando atenção. A minha cabeça, mano, tava em outro além, velho. Tipo, o meu caderno era tudo menos o bagulho que Aula. tinha na lousa, tá ligado? Tipo, me arrependo um pouco, né, pelo lance de ter me atrasado um ano aí, mas, tipo, acho que a faculdade me ajudou muito, tá ligado? Tipo, eu fiz publicidade, então, tipo, ela somou muito nos insights que eu tenho no dia a dia, de, tipo, tentar divulgar de uma forma diferente. Você consegue enxergar de outras formas. Eu acho que isso agrega muito sempre, né? Tipo, você tentar aprender outras coisas para você conseguir fazer o que você gosta de verdade de um jeito melhor, né? De um jeito mais parecido com o que você é mesmo, assim, né? E acho que publicidade tem tudo a ver com o nosso meio, né? Tipo, quando a gente começa a mexer com música, em algum momento a gente vai ter que divulgar ela. Então, você enxerga que não é só você fazer o som, né? Beleza, você fez, mas e aí? O que você vai fazer com ele? E agora, né? Porque a parada que você falou, que eu achei muito importante, que é sobre servir. Querendo ou não, por mais que a gente faça música, o que a gente gosta, o nosso sentimento ali na hora, é muito sobre servir, é muito para mostrar para as outras pessoas aquilo que a gente fez, né? Não adianta nada também a gente fazer, deixar lá e às vezes ninguém vai saber, pode ser também uma coisa só sua, mas em algum momento essa divulgação tem que vir, e aí acredito que a publicidade te agregue muito nas ideias para o clube, para sua carreira pessoal e tudo mais, né? É massa, porque também, além de, tipo, né, também se aprender coisas criativas, né, você aprender a olhar com outros olhos para algumas coisas, você também aprende processos, né, então, tipo, como o curso é meio engessado em como trabalhar numa agência, você meio que aprende que, o atendimento, ele recebe o pedido do cliente e tal, não sei o que lá, e daí depois passa pro planejamento, que daí não sei o que, aí tem o cara que já tá criando o bagulho, e tem um cara de mídia que ele escolhe aonde que vai sair a propaganda, aonde que vai tocar um bagulho na rádio. Então você pensa dessa forma também, né? Tipo, bom, se a gente tá fazendo um rolê aqui que é, sei lá, vai tocar o Caio Prince. Então eu vou divulgar pra essa galera aqui, né? Inclusive aqui no clube a gente tem várias equipes de promoter diferentes, né? A gente não tem... a gente tem uma geralzona que divulga todos, que são de pessoas que a gente enxerga que curte todos os rolês, tá ligado? Mas a gente também tem uma equipe só da Na Ponta, que é uma label, uma outra equipe que é só da Compacto, que é outra label, outra equipe que é só da Oblíqua Apresenta, que é outra label. Então a gente tenta pensar nesse lance, né? O Boca, o Rafael, né, que trampa aqui com a gente, me ajuda muito nisso também. Ele tem várias ideias também, ele trabalhou anos com marketing assim em outras empresas, né? Na Walls, que é uma loja foda daqui de Sorocaba. Pode crer. Eu acho assim, a curadoria musical do clube muito... É ele que escolhe, muito, né? forte. Eu escolho alguns, assim, tipo, mais dos Oblíqua Apresenta, que é mais do som que eu gosto mesmo de tocar e tal, e de ouvir no dia a dia. E mais os da Na Ponta e os da Compacto, é meio que ele que escolhe, assim, 90% das atrações, ele traz pra gente, a gente vê o que vai virar ali melhor na noite, a gente monta o line junto, vê o que faz mais sentido. Mas é ele que faz essa peneira e ele tem um conhecimento musical e de pesquisa e de, tipo, história da cena num geral sinistro, assim. Ele bem vivido, assim, digamos, tá ligado? Tipo, já passou por várias coisas, tá ligado? Tipo, já viveu várias paradas, então ele ensina muito a gente aqui, tá ligado? Tipo, às vezes a gente vem com uma história pra ele, tipo, mano, aconteceu tal coisa lá, tal, Ixi, amigo, isso aí nas antigas já tinha, pá, acontecia tal coisa, tal, mas aí o cara fez não sei o que lá, e você, pô, mano, é verdade, né, pá, não sei o que, tipo, e ele nem é tão mais velho assim, velho, pra você ver, tá ligado? Tipo,
cara acho que tem 35, acho. 30 Pode crer, pode crer. Mas às vezes um conhecimento diferente ali agrega e vai tudo... E, mano, é engraçado que ele, quando era, tipo, adolescente, ele já era clubber, tá ligado? Tipo, o cara com 15 anos já saía escondido, ia pra São Paulo, metia o louco, velho. Fiquei sabendo esses dias, mano, porra, com 15 anos, eu pra matar aula, eu falava pra minha mãe que ia matar aula, velho. Você ia pra São Paulo, mano. Tá ligado? Pode crer, pode crer. Pô, vou dormir na casa do meu amigo ali. O cara ia pegar o cometa e ia pra São Paulo. Fé, ia viver, né? E essas experiências que agrega. Que às vezes eu falo, tipo, também, às vezes a importância também de fazer parte, né? De frequentar as paradas e conhecer. Pô, mano, hoje, graças a Deus, seus negócios rodam muito bem ali com a Dog House, o clube, o seu projeto César Nardini. E a gente falando de referência musical, a gente falou de curadoria. O que você tem de referência de música eletrônica que você gosta hoje, que você tá curtindo consumir? Mano, eu tô numa fase, assim, que eu tô, tipo, viciado em descobrir vinil antigo, assim. Tipo, não tão antigo, né? Mas anos 2000, anos 90. Porque os DJs que eu comecei a acompanhar com mais frequência ultimamente têm tocado bastante em vinil, assim. São os caras mais seletores, assim, né? Que falam por aí. Mas comecei a ter uma pesquisa mais para esse lado, né? Comecei a me identificar com esse lance, né? Tipo, quando eu comecei a tocar em mais rolês, né? Nos últimos anos, eu tocava muito tech house, tipo, mais atual, né? E com o tempo eu fui descobrindo que antes de hoje em dia já existia tech house, tá ligado? E daí eu percebi que mudou muito o tipo de som, né? E tem até, tipo, pessoas que escutam o nome Tech House e enxergam uma coisa que necessariamente nem é Tech House, tá ligado? E daí eu descobri isso, mano. E tipo, caralho, é daí que veio então. Então, tipo, parece que abriu de novo várias portas, assim, e comecei a achar várias coisas que combinam com coisas mais recentes. E também, às vezes, em set, tipo, que é mais warm-up, assim, eu consigo tocar coisas que não necessariamente são 4x4, então isso daí abre um leque muito grande, assim, né, de você abrir sua pesquisa pro passado, né. Tipo, isso ajuda muito também na hora de produzir, né, porque eu lembro quando comecei a produzir com mais frequência, eu tentava entender, né, tipo, mano, o cara que eu curto, tipo, sei lá, na época eu gostava muito do Michael Bibi. Em 2000 e... Não que eu não goste mais dele, né? Michael Bibi te amo também, velho. Mas... Na época ele era a minha maior referência, né? Tipo, tinha acabado de descobrir o Tech House, Solid Grooves, Michael Bibi, Pausa, EDM, Dennis Cruz, Reload. Tipo, mano, o que tá acontecendo? De onde que tá vindo esses caras, tá ligado? Só que daí, tipo, tá bom, vamos tentar fazer um som assim. Aí eu ficava meio que nessa de tipo, tá massa, mas tá meio parecido com o que ele já faz. Mas como que então que eu vou conseguir fazer um som tipo assim? Aí me veio na cabeça, né, mano, eu tenho que escutar os bagulho que, tipo, ele escuta, tá ligado? Tipo, descobrir de onde que vem a referência dele, tá ligado? E acho que foi meio que aí que começou a dar esses estalos de, tipo, buscar minha pesquisa para outros caminhos, assim. E acho que isso dá uma diferença também na hora de tocar ali, né? Aumenta a gama de possibilidades, né? E acho que isso é muito real, cara. Tipo, o Tech House, você pega lá no próprio Beatport sons listados como Tech House nos anos 2008, 2006, já não tem nada a ver. É muito diferente, né, velho? Um som mais quadradão e tal. Você vê que tem muita referência, tipo, do garage, assim. Sim. Tipo, umas referências que... É muito louco, né? Às vezes você escuta uma música que tá lá nomeado com estilo, aí você entra num outro estilo, você escuta uma outra música, parece que é o mesmo estilo, porque tem os mesmos synths, os mesmos barulhinhos, então parece que é a mesma coisa, mas necessariamente não é, e daí você fica meio bugado, e você, caralho, o que tá acontecendo? Mas é muito foda, tá ligado? Isso é muito louco, mano. Pra mim, o mais da hora
de caçar música é isso, tá ligado? Meio que descobrir os bagulho diferente e você entender que isso daqui que tem hoje meio que existe por causa do que rolava antes, né? Pode crer. E essa construção a música, ela se recicla, né? O que funcionava lá atrás, às vezes é atemporal, funciona hoje, funciona amanhã, e esse estudo a gente vai agregando cada vez mais. Pô, um assunto que eu queria abordar e eu não falei, cara, foi Doghouse no ADE. Como que foi pode isso, crer, mano? Mano, foi do nada também. Mas foi da hora pra caralho, mano. Foi a primeira vez que eu tinha ido viajar pra gringa, né, velho? Amsterdã ainda, né, velho? Tipo, você olha no vídeo o negócio, tipo, mó bonito, né, Sim, velho? mano. Tipo, os predinhos lá, as casinhas. Galera de bike. Bicicleta pra caralho. Aí você não entende o que é rua, o que é ciclovia. Aí é apito de bicicleta tocando. Mano, da hora demais, né? E não esperava, né, mano? A notícia veio do nada, foi o rolê, tipo, que a gente andou de skate lá ainda. Foi o Turquoise Tracks, teve uma mini ramp atrás. E foi uma trip, mano, diferenciada, né? A Priscila colou junto, o Duarte, o Jay, o Maia também foi, né? Ele que descolou pra gente colar pra lá. E foi uma vivência que eu nunca esqueço, né? A gente foi o segundo ano ainda depois, que foi ano passado. Só que da primeira vez a gente tocou nesse rolê do skate, tocou num rolê privado do Beatport, que tem uma gravação de set e tal. E no segundo ano a gente tocou no Moshak Calling, que daí já foi um rolezão gigante, né? O outro rolê de skate foi um rolê tipo de 300, 400 pessoas. Mano, o Calling foi um rolê com 2 pistas, foi no Love Land, não sei se tá ligado. Mano, chega nem a ser um clube aquele lugar, Pode né? crer. O bagulho é como se fosse um galpãozão gigante, assim, tipo um bagulho de avião, tá ligado? Que guarda avião. Só que mano, tem um espação gigante que é a pista principal, aí tem um segundo andar que tem um buraco meio que você vê o palco lá de cima, e tem uma outra pista lá no fundo ainda, que, mano, o bagulho só na principal devia caber umas 3.000 pessoas, tá ligado? Então foi diferente, a pista de lá também, eles se comportam de uma outra forma, não é igual aqui no Brasil, então sempre uma experiência legal, né, mano? Tipo, você entender a cultura dos caras também, tipo, ver como é que funciona as coisas lá, né? Poder, acho que, exportar o nosso trampo, nossa cultura, é uma parada muito da hora, né, mano? E achei muito chave também vocês conseguirem colocar uma pista de skate no rolê. Já tinha lá a pista, Pode né? crer. Era um barzinho, tipo, era uma café, chama Skate Café o lugar. E daí, no lugar que tem a mini ramp, é como se fosse um corredorzão, assim, que é, tipo, de dia eu acho que eles devem botar mesa e tal, que é a cafeteria mesmo, é o barzinho, assim, dos caras. Daí, no fundo, tem a mini ramp. Aí, a mesa do DJ foi na frente da mini ramp e a pista ficou no lugar em vazio, né? Pode Mas crer. foi muito louco, os caras lá andavam pra caralho ainda, velho. Ô, sério, eu cheguei lá, tinha 2 níveis de rampa, assim, né? Era tipo uma mini ramp. Aí no fundo da mini ramp tinha um ovinho, assim, que fechava a rampa. Só que tinha uma menorzinha e uma maiorzona. E eu andando na pequenininha lá, né? Ah, não vou cair hoje, né? Beleza. Aí chegou um cara lá, me deu em holandês. Entendi nada do que ele falou, mas dei oi pro cara e yes, bro. E daí, mano, o cara dropou lá, mano, só trick sinistro. Tava com a luz acesa. Detalhe, luz acesa. Tava começar o rolê. Aí, beleza, né? O rolê começou de fato. Luz apagou, os caras meteu logo um projetor no chão da pista. Nossa. Mano, projetor, tudo psicodélico, se mexendo assim. E escuro. Tipo, você olhava pra frente, você não enxergava nem a rampa direito. Mano, os caras andando no escuro e com o chão se mexendo, velho. Pô, aéreo pra caralho. Mano, os caras deslizando na borda inteira. Mano, pros caras era como se tivesse o olho fechado, velho. Se fosse nada, né? Pô, e eu tinha tomado uns drinks ainda. Eu subia no skate, mano, eu ia agachar assim, ó. O chão mexendo. Mano, eu olhava pro chão e ia pro lado que o chão tava se mexendo, velho. Não dava, mano. Bagulho sinistro, velho. Os caras
come skate lá, mano, naquele lugar. Da hora, da hora. É legal essa vivência, mano. E aí, como vocês já carregam muito essa cultura, deve ter sido realmente uma noite Eu me senti o memorável. Charlie Brown, mano. Charlie Brown. Pô, falando isso, eu fiquei feliz esse dia. Nesse dia o Jay virou uma track minha com o vocal do Charlie Brown. É muito doido. Aí ele mandou o vídeo lá, falou, pô, mano, virei seu som lá do Charlie Brown. Esse rolê foi muito doido. Da hora demais, mano. E, pô, é muito maneiro ver como as coisas vão acontecendo e chegando nas proporções que às vezes é meio inimaginável, né? É de forma natural, é de forma que você vê que se comunica e agrega com as pessoas que se conectam com a mesma verdade, né? Com as paradas que acreditam, e isso vai rolando de uma maneira fluida, né? É natural, mano. Isso é até massa, porque tipo, às vezes pode até demorar um pouco mais pra acontecer as coisas assim, mas às vezes é melhor você esperar um pouco mais. Tipo, mano, você já esperou até agora, então o que vai mudar se esperar mais um pouquinho, tá ligado? Em vez de você começar a fazer um lance só pra realmente fazer a parada acontecer, tá ligado? Tipo, o que eu tô fazendo aqui tá demorando muito pra rolar, então vou mudar aqui só pro bagulho dar certo, fazer um bagulho que eu sei que vai dar certo, só pra eu aparecer aqui e conseguir fazer um lance, tá ligado? Às vezes não vale a pena, porque daí você meio que mudou o que você queria de fato e daí depois você viu que não era isso que você queria e pra você voltar pra um lance. Às vezes não é nem que o bagulho é ruim ou bom, mas às vezes é que a galera que você conquista fazendo um lance que não necessariamente era a sua verdade, meio que gosta daquilo, né? Então pra você mudar o seu estilo depois, ou você tentar fazer alguma parada diferente, que era o que você realmente queria, às vezes fica mais difícil, porque você não pega o pessoal meio virgem, né? Pode crer. Você meio que, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, aí não, agora é isso aqui. Aí você tem que pegar todo mundo aqui e falar, não, é isso aqui. Então, às vezes, você esperar um pouquinho mais e realmente ir aproveitando o processo, é massa, tá ligado? Às vezes faz a parada rolar dessa forma natural, tá ligado? Sim, as paradas fluem naturalmente. E, pô, poder exportar nosso trabalho para vários lugares, isso é muito legal. E, pô, recentemente vocês fizeram uma produção também muito foda juntos, os três. E como funciona a vivência ali do dia a dia do estúdio, tá ligado? Mano, como o Jay é de Curitiba, eu tenho ficado mais aqui em Sorocaba e o Maia fica mais no mundo inteiro, e quando ele fica no Brasil, ele fica em São Paulo, que é onde é a casa dele. Nesse dia da sessão que a gente fez a track pela Defected, o Maia recebeu o convite, ele convidou a gente e a gente marcou a sessão, né? Tipo, vamos então colar para São Paulo, aí o Jay colou. E daí tem um estúdio lá que o Maia tem os acessos lá e a gente colou e fez a track, mano, na sessão braba mesmo, um dia de sessão, tá ligado? Caraca, mano. A gente até chegou mó tarde ainda esse dia, porque, mano, é sempre assim, velho. A gente, não, beleza, vamos se trombar e daí a gente vai. Mano, quem dera fosse assim, velho. A gente se tromba, aí a gente conversa um pouquinho, aí não sei o que lá... Aí conversa mais um pouquinho, aí não sei o que, aí você vai ver 3 da manhã, que foi o horário que nós saiu pra ir pra lá, tá ligado? Pode crer. E daí o Maia, tipo, na época morava num bairro, não era nem onde ele mora hoje em dia, mas ele morava num bairro perto da Barra Funda, e a sessão foi lá em São Bernardo, velho. Qual é? Ou é Santo André? São Bernardo. Ou seja... Caminhada, né, velho? Não, caminhada. Eu nasci em Santo André, velho. Lar da firma tal, mano. Mas daí, mó caminhada. Aí você já chega... Não, a gente não saiu 3 horas, vai. A gente saiu, acho que era umas 2, 1h30. A gente chegou lá umas 2h30, 3 horas. Aí também aquele papo, né? Aí pesquisa referência, aí não sei o que lá. Aí bate um papinho, não sei o que... Aí que começa a fuçar nos botão, né? Tipo, o Jay tinha levado uma ref braba já de um som, que a ideia do vocal picotado veio dessa track, eu não lembro o nome, mas também é um lançamento que saiu pela Defected, que é das antigas.
E daí a gente começou pelo vocal ali, meio que picotando ele. O Jay botou um plugin lá que ele fica repetindo aleatório, ficou style. E daí tinha um synthzinho lá, que eu também nem sei o nome, que daí saiu aquele synth principal que pega a track inteira. E tinha a gravação lá dos bagulhos, né? Tem uma sala de gravação, a gente gravou umas perquezinhas e tal. E a gente curte muito fazer tipo uma jam, assim, tipo... A gente não fica muito engessado em ficar ali no arranjo da música, tipo... Não, vamos aqui agora fazer a bateria. Aí faz a bateria no PC. Aí, agora vamos fazer o baixo. Aí faz o baixo no PC, no mouse. Agora vamos fazer o synth. Aí faz no PC. A gente não curte muito. Eu não gosto muito. Quando eu tô sozinho, eu também não faço isso. E daí a gente deixou o loop da bateria lá gravando. E daí foi tocando os bagulho, tá ligado? Tipo, ao vivo ali. Mano, ficou uma gravação de uns 20 minutos, acho, tá ligado? Por isso que a track tem 10, tá ligado? E daí a gente pega os pedaços que a gente acha legal, a gente vai como se fosse fazendo um live, tá ligado? Tipo, agora o live vai ser só automando o synth, agora vai ser só um fazendo variação da bateria, ou vai ser um, tipo, fazendo tal coisa. E daí isso faz na gravação zona e a gente foi pegando os pedaços e foi fazendo, tá ligado? E daí a gente terminou essa sessão aí, acho que era uma meio-dia, assim. Caraca, viraram a noite. E o estúdio era fechadão ainda, então não dava pra você ver a luz do sol, né? Então você não tinha noção. Sabia que horas eram. Se você não pegasse o celular lá pra ver, velho, é igual entrar no shopping. Você entra de manhã, quando você vai ver, tá de noite. Nem percebeu. Tá, da hora, mano. Da hora que flui, pô, Defected é o sonho de muita gente. Era uma label... que acho que a house music muito forte. Os caras tá são ali, muito fortes, né, mano? Os caras, tipo... Não é à toa que eles são um dos mais antigos que tem na parada, né, mano? Tipo, são muitos anos e eles pegaram uma época ali que tava surgindo a parada também, né? Tipo, acho que eles tiveram ali mano, um momento, tipo, perfeito ali pra fazer um lance foda pra caralho que... Não tinha outro caminho pros caras, né, mano? Tipo, os caras realmente... Fizeram história, né? Mano? Fizeram história, muito sinistro. Você vê, mano, é música pra porra, mano. Você vê lá o catálogo dos caras, tipo... Você fica lá. Desce, desce e desce. Às vezes aí você entra na Dog, às vezes tem lá... Caralho, mano, eu achando que eu tinha lançado música pra caramba. Mano, olha os caras. Eu nem sei. Uma sub também, não tem? Tem que é só a sigla do nome deles, né? DFT. Alguma coisa assim. Não, ele tem um mercado muito forte ali, eles, pô, só hitzeira, só sonzeira, houseira mesmo absurda, mano, né? Os caras que eles já lançaram é muito foda, mano. E ainda pra gente, ainda que, tipo, se enxergar ali do lado de vários nomes, tipo, caralho, mano. Tô lançando uma track onde fulano, cicrano, beltrano já lançou, velho. Tipo, quando que lá atrás, tipo, quando eu tava com a controladora, eu imaginar que eu ia lançar numa gravadora assim, tá ligado? Então o bagulho é muito da hora, né, velho? Tipo, aí quando sai o bagulho no Beatport lá, que cai a ficha lá mesmo, que aconteceu mesmo, tá ligado? Você fala o meu nome lá no catálogo dos caras, né? Um bagulho até lacrimeja pelos olhos, mano. Bizarro, mano. Pô, mano, e com tudo isso que vem acontecendo, nessa crescente do seu trabalho em conjunto, o que você diria pro César Nardini de 15 anos, que tava lá chamando a galera pra fazer a matinê, mano? Galera, não esqueça dos seus sonhos, não desista, porque quando você menos imaginar, o bagulho vai rolar. Sei que lá. Não, zoeira, mas, mano, Mano, às vezes a gente tenta fugir muito dessa fala, né? Mas, mano, às vezes é muito isso também, né? Tipo, é o que eu falei lá, mano. Véi, se você já esperou um pouquinho, mano, espera mais um pouquinho, vai fazendo os bagulho, tá ligado? Tipo, e uma coisa que eu falaria pra mim... Foi essa a pergunta? Uhum. Uma coisa que eu falaria pro César dos anos atrás, mano, eu acho que
Pô, velho, nem sei, mano, nem penso muito nessas coisas, tá ligado? Tipo, acho que como as paradas foram acontecendo, de tipo, de eu realmente estar sempre entregando o meu 100% ali na parada, né? Porque, beleza, né? Eu até fiz faculdade, né? Estudei, eu já trabalhei com outras coisas também, já, né? Como eu falei, já dei aula de taekwondo, trabalhava em agência de turismo, fazendo arte, tá ligado? No Photoshop. Já tive meus clientes de design, tá ligado? E como sempre tentei entregar 100% do lance, tipo, pelo fato de, mano, se isso aqui não der certo, eu sinceramente não sei o que eu vou fazer. Porque, pra mim, quando eu descobri o lance, puta, mano, é isso que eu queria fazer, velho. Tipo, mano, é isso que eu quero fazer, tá ligado? Tipo, dar aquele estalo, caralho, como que eu nunca pensei nisso, velho? Tipo, ó, que da hora o bagulho, mano. Tipo, que você fica vidradão e tal, e daí por mais que o tempo vá passando e as conquistas vão sendo pequenas com o tempo e vai demorando um pouco tal, quando você tá ali realmente entregando 100% do lance, meio que por isso eu nunca pensei nisso, tá ligado? De tipo, do que eu falaria pra mim do passado, porque pra mim o passado ainda meio que, tipo, tá rolando ainda, tá Pode ligado? crer. Tipo, pra mim é um lance que, beleza, eu tô aqui hoje, num lugar que, mano, eu queria muito estar no passado, só que quando você chega aqui, você vê que tudo se ligou e que ainda não, tipo, tá rolando ainda, tá ligado? Então, nunca cheguei a pensar de fato nesse lance, né? Tipo, coisas assim de também, o que você pode dar de conselho pra alguém que tá começando e tal. Não tem como fugir muito daquele lance, né, de foca, produz o seu som, seja autêntico, faça tal coisa. Sendo que mesmo o lance é você seguir seu próprio caminho ali, do jeito que você é e fazer da parada a sua vida, né, mano? Porque se o lance não é a sua vida, acho que a parada não rola realmente de fato, né? Tipo, o bagulho só acontece mesmo quando é a sua vida mesmo, né? Acho que, não, agora pensando nisso, uma coisa que eu falaria pra mim do passado é realmente viver a parada, tá ligado? Porque teve fases ali que por essas inseguranças, momentos às vezes que você não tem tanta certeza se é isso mesmo que você vai fazer ou não, você pensar dessa forma de não não sair do que você estava fazendo e tal, meio que isso te ajuda, né? Sei lá, tipo, até me perco falando sobre esses Pode lances, crer. tá ligado? Em alguma vez você já pensou em desistir? Mano, desistir não, porque é um lance que, mano, mesmo que se eu comece, sei lá, a não tocar tanto, eu vou continuar tocando ainda, tá ligado? Tipo, eu nunca vou deixar de ser DJ, tá ligado? Tipo, nunca vou deixar de fazer um som, de produzir um som. Acho que isso é uma parada que não existe como desistir, porque é um lance que eu não me enxergo não fazendo, tá ligado? Tipo, é como andar de skate, tipo, beleza, um dia eu já tive o sonho de ser skatista profissional quando era criança, mas, tipo, o meu sonho não é, tipo, exatamente ser um DJ famoso e pá. Não, mano, o meu sonho é viver do bagulho que eu curto fazer, tá ligado? Que é tocar, que é mexer com música, que é fazer festa. Tanto é que eu comecei a fazer festa porque eu comecei a tocar. Então, tipo, sou eu mesmo, né? E é proposital de eu usar o meu nome de verdade mesmo na parada, porque não é um lance que eu tento linkar a minha imagem com algum projeto em si. Eu realmente tento linkar a minha imagem comigo mesmo, né? Tipo, com o que realmente sou. Tento trazer muito skate também pra dentro da parada, que é uma coisa que eu gosto muito. Tento sempre linkar essas coisas. Então, por isso que eu não acho que um dia iria desistir, porque por mais que eu não esteja tocando tanto no momento, eu possa estar fazendo outra coisa que tá dentro dessa parada que é o trampo e tal. Então, acho que a desistência nunca vai rolar. Acho que
talvez o que possa rolar um dia é de não tá 100% numa parada, mas eu tá fazendo uma outra parada e assim viver esse ciclo, né? Não ficar preso também numa coisa só, acho que também é muito importante, né? De você não ficar bitolado, de ficar ali em um lance só, tentar abrir as coisas, mas tudo em prol de uma coisa só, né? Que é você tá fazendo o que tá curtindo e o som ali. Pode crer. Você acha que essa parada de você estar fazendo várias coisas pela cena te ajuda no bloqueio criativo? De tipo... Não. Eu acho que até ajuda, assim, na verdade. Tipo, às vezes o que rola é de estar meio cansado e por eu estar nesse gás todo assim, eu não, mano, mesmo cansado eu vou lá e vou produzir. Pode crer. Aí às vezes eu chego aqui, monto o setup lá, dou uns 20 min, 30 min, já fica com a cabeça estourando, daí às vezes, né, melhor ter descansado, mas às vezes melhor também você ter vindo produzir, por mais que seja um pouquinho, você tá ali mexendo no lance. Mas comigo acaba me ajudando, por mais também por aquele lance que eu já falei, dessa segurança que essas outras coisas me passam, né? Hoje em dia aqui o Oblíquo, eu sei que todo mês eu, né, vou ter um trampo para fazer, que todo mês vai estar caindo um din ali que vai me ajudar a conseguir manter essa chama acesa, né? Porque querendo ou não, a gente fala de vida real também, né? A gente não tem como também romantizar tanto esse lance de tipo, não, porque por mais que você esteja aí com R$0 na conta, você tem que estar lá produzindo, porque é o seu som, que não sei o que lá, mano. Calma aí também, né? A gente também precisa pensar em outras coisas para também não ficar só dependente de uma coisa, né? Então, lógico que quando dá certo, mano, muito foda, né? Tipo, a gente tem vários exemplos aí de artistas, produtores que fizeram um som, fizeram 2, 3, 4, 5, 6 e bagulho... Sim. História de um jeito astronômico, mas isso são exceções, né? Não é com todo mundo que rola isso. Então, quando você consegue abrir esse leque aí para várias coisas, isso até acaba te ajudando no seu projeto principal mesmo, né? Que é o que acontece comigo, né? Eu enxergo, tipo, aqui o Oblíquo, a Dog House, me trouxe muita vitrine, assim, me colocou em muitas vitrines que me ajudaram a me posicionar na cena de uma forma legal, né? E isso realmente soma, né? Então, acho que bloqueio criativo para mim não acontece. Eu acho que só me ajuda em manter minha cabeça mais em paz para eu realmente conseguir parar 1 hora ali, 2 horas do meu dia para eu conseguir realmente só pensar naquilo ali, velho. Porque antes isso me atrapalhava muito, de tipo, tô aqui sentado produzindo, mas, pô, mano, devia estar fazendo outra coisa. Pode porque crer. Dia 10 tá chegando, tá ligado? Então, isso daí me ajuda muito. A ter essa parada, né? Que às vezes a galera acha que, nossa, eu preciso largar meu trampo, meter o louco, porque eu quero produzir. Nem sempre esse é o caminho. Óbvio, existem exceções, mas saber analisar o seu momento de projeto, entender ali o que é necessário para que você consiga manter ativo o seu sonho, sua arte, acho que é essa porque também não tem receita, né, mano? Tipo, não tem como também a gente aqui falar, ou alguém lá falar que é de tal jeito, de tal forma que acontece, que se você fizer isso vai ser melhor. Lógico, tem algumas coisas que realmente que você faz que te ajuda. Mas, mano, cada um é cada um, então se você trilhar seu caminho ali do seu jeito, eu acho que esse é o lance, né? Tem uma fórmula para fazer o lance acontecer, né? Então, parada que você for sentindo e for fazendo rolar, é a parada que tem que ser, tá ligado? Você vai se preparando pro grande momento chegar, tá ligado? Dessa forma, eu acho. E acho que muito vem também da questão de somar, né? A gente falando da cena como um todo, somar é uma parte muito importante. E, pô, muito doido ver que, tipo, você somou com pessoas lá atrás que somaram com você também, e hoje você tá aqui com um clube, sócio com o Maia, que vocês começaram a tocar junto, e, tipo, pô, quando o Stereo colou no podcast, ele falou que a primeira vez que ele tocou foi aqui e foi exatamente aqui, velho, não aqui onde eu tô, né, mas...
Ali embaixo aqui, ó. Pode crer, aqui nesse clube. Foi aqui nesse daqui mesmo. Onde eu e o Maia começamos foi na Pink, que antes da Pink já teve outras baladas antes, que era tudo do mesmo dono também. E daí a gente começou na Pink, só que quando a Pink tava no final, aqui em cima, que era um bar, virou um outro clube que chamava Gamboa. Só que aqui em cima era o Gamboa, primeiro Gamboa de todos, o primeiro. E daí quando a Pink fechou, abriu uma passagem ali onde é a cabine do DJ aqui do Oblíquo, que descia uma escada e ficava uma pista gigantesca que era a pista da Pink. Só que daí nessa época virou tudo Gamboa. E foi nessa época aí que o Stadium tocou aqui a primeira vez. Pode crer. E daí eu lembro que ele morava na praia ainda, acho que era Bertioga, onde que era mesmo? Eu acho que era Bertioga. E daí eu, mano, nem lembro quem que não tinha sido eu que chamou ele pra tocar. Acho que foi o Maia. Tinha sido o Maia. E só que o Maia, ele dá aquela sumida dele, né? Ele sempre foi desse jeito, né? O cara, você tá falando com ele agora, passa 1 minuto, o cara some por 500 anos, tá ligado? Pode crer. Aí ele ressurge depois que você já conseguiu se virar, tá ligado? E daí foi isso que aconteceu, tá ligado? Ele chegou na rodoviária, daí ele tentou ligar pro Maia, vai saber o que tinha acontecido com o moleque. Daí acabou chegando em mim, daí, ô pai, vamos buscar o Stadium, tá lá na rodoviária lá, velho. Oxe, como assim? Quem que é Stadium? Ah, é um amigo meu do Maia que toca também, ele vai tocar no Gamboa hoje. Ah, tá bom. Daí a gente foi buscar ele, ficou em casa, acho que umas 4 horas lá, a gente ficou lá trocando ideia. Aí o Maia ressurgiu, aí eu acho que ele foi pra casa do Maia e depois nós se trombou aqui, mas foi mais engraçado, velho. Porque a gente lembra até hoje, toda vez que a gente vai lembrar de alguma coisa, ô, mano, você lembra que você me salvou aquela vez lá, hein? Você me abrigou, mano, senão o moleque ia ficar na rodoviária. Na rodoviária esperando o Maia até agora. Mas é da hora, mano, que é essa questão de somar e como as paradas estão conectadas, né? Tipo, pô, sei lá, teve um episódio agora que a gente teve com o Zozô, e aí ele também citou o Jay, que o Jay Mariani trampava com eles de videomaker. Mano, e aí, tipo, quando a gente começa a ver essa parada sobre somar e como as coisas se conectam, no final todo mundo ganha, todo mundo se ajuda, todo mundo cresce. E é muito isso, mano, porque, né, é uma lição mesmo de vida, assim, a parada, né, porque o lance, né, de você não criar inimizade com as pessoas, né, de, tipo, você tentar manter ali a boa vizinhança com geral, porque você nunca sabe quando que a pessoa vai cruzar seu caminho de novo, né, tipo, até mesmo aqui, né, quando eu parei de tocar e de fazer os rolês aqui, na antiga balada que tinha aqui, que a última foi o Gamboa, dessa grandona, eu parei de falar com o dono daqui por anos, né? E, tipo, imagina se eu tivesse tretado com o cara por algum motivo, tipo, o bagulho aqui não ia acontecer de jeito nenhum. Ele ia pensar em todo mundo, menos em você. Menos na gente aqui pra passar o ponto, tá ligado? Então, né, não que o Oblíquo talvez não existisse, mas, tipo, não aconteceria desse jeito que aconteceu, né? E isso é com tudo, né, velho? Tipo, tanto entre DJs, entre produtores de festa, entre manager, entre agências, entre clubes, tá ligado? Tipo, acho que uma coisa que poderia melhorar um pouco aqui no Brasil é um pouco disso, né? Tipo, falo no Brasil porque eu moro aqui, né? Porque eu também não sei como que é na gringa, eu não tô dentro da cena exatamente, assim, nos bastidores para saber como é lá, né? Mas eu acho que uma coisa que tem muito a melhorar aqui no Brasil é isso, né? Essa boa vizinhança de geral. Também a gente não sabe exatamente, né, o motivo de acontecer as coisas e tal, mas a gente sente isso em alguns lugares que a gente vai, né? De tipo, você toca em tal lugar, você não toca aqui. Ou se tipo, se o artista é de tal agência, não pode falar com o cara de lá, não sei o quê. Então, tipo, acaba que essas coisas deixa um clima meio estranho, né, nas coisas, né? Então, acho que o lance é esse, né, que você falou, de realmente somar, porque, né, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, velho? Tipo, e eu tento passar isso pra frente porque, mano, o cara que me ensinou, que foi o Heré, mano, ele, me ensinou sem ter nada em troca, tá ligado? E, tipo, o cara me ensinou a tocar simplesmente porque ele quis. Tá ligado? Então, tipo, por que eu não vou ensinar alguém a tocar, tá ligado? Por que
e eu não vou mostrar um bagulho ou ajudar alguém, tá ligado? Então, meio que é isso, né? Meio que de graça eu recebi, de graça eu também... Mano, tipo, porra, eu tinha lá 15 anos de idade, tocava no Virtual DJ, porque ele quis, ele me chamou pra ir no estúdio me ensinar a tocar. Mano, quem que sou eu que um cara vai me pedir pra ensinar ele a tocar que eu não vou ensinar? Você vai suar pelos olhos agora? Você tá quase. Eu não posso chorar aqui, velho. E, pô, e aí, obviamente, esse conhecimento te trouxe até aqui e você também passou esse conhecimento, né? Mochak disse que você, ali, os primeiros toques ali, você ensinou ele a tocar. E Coach César. E como era isso, mano? Mano, natural, velho. Tipo, né, também eu até costumo a diminuir um pouco esse grau de importância desse fato de eu ter ensinado algumas coisas pra ele lá atrás, porque qualquer pessoa que fosse ensinar ele aprendeu várias paradas que ele aprendeu sozinho e ter esse estilo único dele por causa dele. A única coisa que aconteceu foi a ferramenta ali, né, os momentos que foram sendo criados, que a gente foi aprendendo várias coisas juntos, né? É que, como eu tocava antes dele começar, meio que eu que passei esse primeiro pontapé, eu que tive o equipamento primeiro, né? Eu que tive os acessos primeiro das coisas e tudo que eu fazia de rolê eu tentava trazer ele junto para tocar no começo. Como teve uma época que o foco mais das festas era trazer MC de funk e tal, ele tocava bastante warm-up, tocava bastante set do final, então, tipo, esses ajustes que a gente ia fazendo, eu sempre tive essa visão também de, mano, você vai tocar no começo, então você não vai tocar EDM, né? Tipo, a gente sempre tentava ter essas coisas que tanto ele também me ensinava, eu ensinava algumas coisas, e não só com ele, né? Teve vários outros DJs que também aconteceu isso, que começou tocando aqui, que ainda tocam aqui em Sorocaba, que não moram mais aqui, mas ainda tocam e tal. Pode então crer. Foi meio natural, né? Tipo, e aí não ensinei ele a tocar exatamente não, o que sim, ele faz mas hoje. do mesmo jeito que o seu brother te ensinou lá atrás, exato. saca? Uhum. Obviamente, também tudo que você aprendeu depois disso te tornou o artista que você é hoje, mas teve o pontapé inicial, e isso é muito bacana. E aí, pô, você sempre trazia o Mochak pras paradas aqui com você, e hoje ele leva você também pras paradas, né? O Mochak Kalin, por exemplo. Como é, cara? Porque, pô, é um público enorme, eu não sei quantos eventos... quais os maiores eventos que você já tocou, assim, em questão de foi público? Foi no Colin mesmo, mano. Acho que foi no Colin. Teve mais gente. E como é tocar pra um público tão grande assim? É diferente, mano. Tipo... Porque quando você tá perto da pista, igual é aqui, você escuta a reação da pista mais fácil. Tipo, tanto de enxergar e tanto de escutar, né? Porque tá todo mundo aqui na sua frente e fica tudo maior, né? Só que quando você tá num rolê que é muito grande, você já tá meio que lá longe e a pista, ela começa meio que longe de você, ela se estende até muito mais. E do seu lado tem um retorno que é do tamanho dessa parede aqui, que, mano, se o cara fala do seu lado, você não escuta nada. Pode crer. Então, muito menos você vai escutar a pista lá no caralho, né, velho? Então, tipo, é meio diferente por causa... A diferença que eu senti foi essa. E também a do volume do som, velho. É muito diferente você tocar num som gigantesco, tá ligado? Tipo, quando você toca num lugar pequeno com som forte, é massa. Mas quando você toca num lugar gigante, aberto, com um som que, mano, é do tamanho da sua casa, o bagulho é uma proporção muito da hora, tá ligado? Você, tipo, escuta, mano... A track batendo... milimetricamente. Mano, tá aqui sincronizando as tracks. Mano, você tem um taisquinho fora, você já escutou, mano. Pode crer. Você tem que dar um quarto de tapinha no jogo, assim, pra ela encaixar. Se der 2/4, o bagulho já sai. Era. Tá ligado? O bagulho não mascara nada, o bagulho mostra mesmo, tá ligado? Ainda quando é som bom, mano, som high definition exclusive. É legal, mano, porque essas experiências agregam muito, né? Que existem vários lugares diferentes pra tocar e em cada lugar é diferente. Você vai tocar num clube, você vai tocar numa festa céu aberto, se você vai tocar num palco que já é fechado,
tudo isso influencia pra noite, e você acha que influencia também no set? Pra caralho. Pra mim, tipo, eu faço a seleção das músicas, eu não, né, não escolho a ordem nem nada, mas o que eu faço antes de tocar, né, é deixar as pastas que eu já tenho, lá, padrão no pendrive, e deixar uma pasta que é tipo uma coletânea de todas as músicas que eu tenho que eu acho que vai combinar com o lugar. Tá ligado? Cinematograficamente falando, de tipo, de visual mesmo, assim. Tipo, por exemplo, quando eu fui tocar no Clube Vibe. Mano, eu sempre olhei pro Clube Vibe e pra mim aquele lugar é um lugar deep tech. Pode crer. Então, tipo, mano, vou pegar vários deep tech aqui que eu acho que combina. Já no The Edge, não. O The Edge eu sempre olhei pra ele com uma cara de, mano, clube, mano, meio sinistro, até meio sexy, assim, meio deep, assim, mesmo, tá ligado? Meio obscuro, às vezes, tá ligado? Então, aí a seleção de track já é diferente. Não, vou pegar umas track aqui mais clubzeira mesmo, mais deep house, assim, mais diferente. Então, meio que vai mudando, tá ligado? E, tipo, pra mim funciona meio que assim, né? De acordo com o lugar. Pode vir. Aproveita e dá um salve aí no podcast. Ó, pessoal, o Eric Crenshaw que eu falei, esse careca aqui, ó. Fica mais... Esse careca forte aqui, ó. Tudo bem com vocês? Aqui, ó. Aí, Aqui, ó. mano, Cesares. Aqui, ó. Esse aqui? Qual que eu aperto aqui? Baixa mais. Esse careca forte aí. Muito bom, rapaz. E esqueci o que eu tava falando. Da seleção de track pra cada... Então eu acho que é meio que isso, mano. Eu escolho meio que de acordo com o ambiente, né? Então muda pra caralho pra mim. Porque eu acho que é muito essa questão de... a gente trabalhar com arte é a nossa imaginação mandando. Eu acho que demais. você antes se imaginar no lugar, Demais. se imaginar na situação, eu acho que aquilo você já vai criando a tendência do que vai Pra fluir caralho. ali, né? Pra você ter ideia, às vezes, tipo, quando eu tô meio cansadão de produzir, eu só quero ficar tocando, eu venho aqui, daí eu, mano, por exemplo, tenho muita vontade de gravar um set no Hor, tá ligado? Aquele banheirão em Berlim. Pode crer. Daí eu venho aqui e falo assim, mano, se eu tivesse no Hor, eu ia fazer um set assim. Daí eu começo. Até a introzinha do set eu tento imaginar como que eu faria, tá ligado? Não, mano, pô, mas quando eu ia tocar no Arung. Mano, eu vou tocar no Arung, velho. Porra, vou ser o primeiro a tocar 10 da noite até meia-noite. Mano, fingir que eu tô no Arung. Tá ligado? E isso daí ajuda pra caralho, né? Você imaginar o pico. Porque tem track que não combina, né, velho? Tipo, tracks e tracks, né? E aí, às vezes, você vai descobrir isso nesse momento. Que às vezes você vai testar uma parada em casa, você vai testando. E ali acho que você vai aprimorando cada vez mais o senso de cada lugar ali, o que você vai fazer. Demais, mano. Cê- E mesmo assim, chega na hora e é diferente. Chega na hora e muda, mano. É foda, tipo... Às vezes você, tipo, não, fazer só virada longa, bem conceitão, tal, e botando de pouco, tal, não sei o que lá. Aí você chega lá e vê que quando você faz umas viradas mais bruscas e mais agressivas, a pista reage mais. Então, tipo, é sempre diferente, tá ligado? É da hora essa... Isso é o que mais me encanta, na real, mano. Essa... ser inesperado, tá ligado? Tipo... Tanto é que quando os sets mais legais, assim, é aquele que eu não esperava nada, tipo... Você não cria tanta expectativa, assim, não de, tipo, você olhar o rolê, acho que vai ser paia. Pode Mas crer. de, tipo, você, não vou ficar brisando muito, não vou ficar pensando muito, vamos só baixar as tracks aqui e ver qual é que é. E daí você chega na hora e, não, vou tocar essa aqui, e o bagulho funciona. Aí é tesão, velho. Tem um gostinho, né, muito Bagulho especial. Da hora, mano. Da hora, mano. E, pô, obviamente, né, você já tocou em muitos lugares, já rodou bastante, mas tem alguns lugares e clubes que você ainda tem vontade de tocar aqui no Brasil, fora? Mano, uma cidade que eu queria muito tocar, em vários lugares que tem lá, em Berlim. Tem vários clubes massa lá, tipo, não só o Berghain, né, como todo mundo já conhece, mas tem outros clubes que também têm a mesma característica do Berghain, que é essa de você, né, de ter lá o segurança na porta, que ele vai ver quem realmente curte mesmo o lance ou não e tal.
E tem um clube lá que é que eu não sei pronunciar, mano, mas chama Renate, ou Ranete, sei lá, alguma coisa assim. E, mano, lá tem uma. Diferente do Berghain, que tem uma estética industrial, lá é como se fosse um pico meio aberto, assim, mano. Tem umas casinhas de madeira, uns bagulho meio. Até meio. Parecendo com um bagulho de barco, assim. Pode crer. Mano, é diferente, tá ligado? E eu acho a cultura de Berlim muito louca, tá ligado? Então. Tem rolês lá, tipo, não só clubes, mas alguns rolês que, por ser lá, é daquele jeito, tá ligado? É toda a história que teve lá, tipo, com o muro de Berlim que caiu e toda essa mudança da sociedade fez com que o comportamento de todo mundo mudasse, começasse a rolar de fato essa libertação das pessoas, né? Então, essa história que carrega a cidade desde lá atrás faz com que hoje as pessoas lá se comportem de tal jeito, né? E os rolês lá tenham esse gosto diferente, né? Tipo, porra, era uma cidade antes que um lado dela não podia fazer nada. E daí quando o bagulho caiu, tipo, mano, meio que começaram a achar vários picos foda. Tipo, mano, o Treasure que tem lá em Berlim, mano, era um lugar, tipo, completamente que não era uma balada, tá ligado? Era tipo um porão que o cara descobriu por um motivo aleatório e o cara olhou e, mano, techno, tá ligado? Pode E os crer. rolês lá, mano, eu sinto muito isso. E, lógico, clubes que você constrói e reforma igual aqui são muito loucos, mas quando você acha um lugar que você entra nele e você, puta que pariu, velho, fazer um rolê nesse lugar, mano. Isso daí é um bagulho muito foda, mano. Que é muito da nossa mente, não tem como. Lugares-chave que você chega e você olha e você fala, um rolê aqui seria muito doido. Demais, mano. Demais. E lá é muito assim. A maioria dos picos lá são assim. Tem acho que é a Golden Gate, o nome de um outro pico lá, um clube pequeno, assim, que os caras fazem muito after lá, que também é nessa linha, debaixo de uma ponte, assim, o bagulho, mano. Tipo, mano, tem a ponte, aí tem a coluna da ponte, a coluna gigante. Mano, o bagulho é como se fosse dentro da coluna da ponte. Pode crer. Tá ligado? Tipo, muito foda, mano. E tem outras cidades, né, que eu tenho vontade de conhecer também, de tocar, né, tipo Londres. A gente vai colar pra lá agora em junho. A gente vai passar uma tour na gringa. A Foda. gente vai conhecer Portugal, vai conhecer Londres, vai conhecer Malta, que vai ter o Moshak Calling. Depois vai rolar a Austrália, se Jesus quiser. E daí da Austrália a gente vai ver se consegue mais algumas paradas aí, mas... Mano, tem vários picos que eu tenho vontade de conhecer, mano. Lugares que, tipo... Né, a gente às vezes pensa, ah, mano, mó distante de ir conhecer e tal. Daí quando você pisca, você, mano, onde que a música vai me levar pro bagulho, tá ligado? Tipo... Você imagina, não, um dia eu conheço, mas eu compro passagem, pago hotel, Sim. vou lá, não sei o que lá, guardo dinheiro, aí eu vou. Aí do dia pra noite você consegue ir, tá ligado? Tipo, tá porra, velho. Do nada tamo em Amsterdã, tá ligado? Onde que o trabalho consegue levar a gente e às vezes a gente não tem noção. Isso é bizarro. Né? Tipo, porque sempre um tiro no escuro, né? A gente não sabe aonde vai chegar o trabalho, às vezes não consegue mensurar literalmente onde chega. Cada pessoa agora que tá ouvindo uma eu ia track falar ou um isso, set seu, sabe? Mano, isso daí, eu não lembro quem que falou isso, mano. Mas, mano, esse lance de tocar e de fazer som, de lançar som e de lançar as paradas no Spotify... Mano, imagina o tanto de energia que nós não recebe. Isso até parece meio papo astral, assim, né? Sim. Mas, mano, imagina o tanto de energia que, por exemplo, um Moshak não recebe toda hora. Porque, mano, a pessoa não tá só escutando a música dele. A pessoa, mano, abriu o celular, foi lá, escolheu a música. Se ela escolher, né? Escolheu a música, ou então veio no aleatório. A pessoa vê o nome dele, pensa nele, tá escutando a mensagem que o cara quer passar na música, ou então tá tendo uma sensação boa escutando a música, ou então tava com uma sensação ruim e escutou a música e melhorou. Mano, isso daí tudo vai pro artista, tá ligado? Isso daí tudo vai pra quem fez o lance, tá ligado? Então, isso é muito louco, mano, eu acho. Pra mim, o bagulho mais da hora de som é isso aí, mano.
poder causar um impacto realmente na vida das pessoas com a arte, né, com o trabalho, isso é muito doido. E, pô, mano, a gente tá aí caminhando pro final do papo. Porra, inclusive, pô, obrigado mais uma vez por receber a gente aqui, muito Nóis, foda, mano. E eu queria saber aí o que a gente pode esperar de César Nardini pro futuro, o que você espera também. Mano, eu, né, como passei aqui um tempo focadão aqui na reforma e tal, em conseguir deixar mais concreto o lance sozinho aqui, né, sem precisar estar aqui. Nesse tempo eu também fiquei produzindo sons novos que, tipo, com o tempo você vai amadurecendo as coisas que você gosta de escutar, as coisas que você gosta de tocar, e isso reflete 100% no que eu tô produzindo, né, e nesses últimos meses eu consegui dar essa aliviada de conseguir separar os momentos do dia para conseguir fazer tal coisa. Então, espero lançar muitas músicas esse ano, das que estão guardadas. Lógico que a gente acaba segurando as paradas para tentar alguma gravadora da hora, né? A gente, você que produz também sabe como que funciona o lance, né? A gente tenta lançar no lugar mais massa possível. Mas também não vou me prender muito a isso esse ano. Ano passado eu sinto que eu me prendi muito a essa fórmula que a gente acaba criando na nossa cabeça, né? Tipo, não, mano, pô, quero lançar, vou dar um exemplo de uma gravadora que eu gosto, quero lançar na Cuff, então vou fazer um som tipo Cuff, tá ligado? Eu pensava muito assim antes e isso me travava muitas vezes, tá ligado? Então esse ano eu tô bem mais mente aberta, assim, tentar realmente fazer uma parada que é o que eu tô escutando, e se também não tiver gravadora e se não der pra lançar na Dog, eu vou lançar comigo mesmo e é isso. Eu acho que isso é muito brabo, mano. Porque às vezes a gente ficar esperando gravadora X, obviamente a gente sabe que as gravadoras têm um catálogo muita gente que manda, enorme, né, tá ligado? E tal. E aí você fica nessa, tipo, esperando talvez conseguir uma gravadora X, e às vezes passa o timing da música, passa um tempo ali, você já não quer mais. Às vezes você mesmo não curte tanto o som, tá ligado? Então acho que realmente fazer uma parada que você gosta, acredita, independente de onde você vai lançar, vai dar boa, né? Mas, mano, esse ano eu tô bem focado nesse lance, né, de botar essas tracks novas na rua, assim, pra também mostrar essa nova cara, assim, das tracks e também, mano, continuar trabalhando em conjunto com a Dog, com o Oblíquo, tentar caminhar tudo junto de uma vez pra realmente ficar concreto, né? A Eli que tá ali atrás é muito ref minha, o Ratier também, que eles também, né, trabalham dessa forma, que eles levam outros projetos junto com a carreira solo deles. E eu me enxergo meio que nesse caminho, né? Michael Bibi também, que é uma referência de não só musical, mas digo como Solid Grooves falando, né? Tipo, pô, o cara conseguiu linkar, mano, a imagem dele ali com a da gravadora e levando os dois, né? De uma forma que converse a mesma coisa, né? E eu me enxergo muito assim, mano. Né? Me enxergo lançando som, me enxergo fazendo as paradas aqui. Então, para esse ano, o que vocês podem esperar é a evolução de todos esses pilares que a gente está trampando aí. Foda, mano, muito foda. E mais uma vez eu queria agradecer. Tem algo que gostaria de falar que não abordamos? Mano, algo que eu gostaria de falar, velho. A mensagem aí do vídeo vai pra, mano, curtir o processo e meter marcha e fazendo o que curte, que independente do que aconteça, o que você colheu vai ser, o que você plantou vai ser colhido um dia, né? Acho que mas essa é a mensagem que eu tenho pra passar. O que você planta, o que você colhe. Então, essa é a mensagem. Com certeza, você hoje é a prova viva disso. Com 15 anos começou lá fazendo as matinês e hoje tá aí, dono de um clube que foi um lugar onde você começou. Que história maneira, de verdade. Valeu, mano. E eu espero que possa inspirar aí a rapaziada a entender que, mano, tem que acreditar, né? Tem que acreditar muito, tem que somar, tem que fazer.
E cada um tem o seu caminho, o seu corre, para cada um é diferente. Mas a gente pôde ver aqui no papo que no final todo mundo acaba se encontrando mano, de novo bizarro como o lance na parada, rola, né? saca? E rapaziada, não esqueçam, compra o meu e-book. Se vocês querem aprender tudo que eu expliquei agora nesse podcast, arrasta pra cima que o e-book vai estar disponível em todas as plataformas, certo? Pode ser Kindle, pode ser web livro, arquivo Word, pode ser impresso, a gente pode mandar imprimir na gráfica. E é isso, rapaziada. O Aurélio Diniz vai pessoalmente entregar na casa de cada um de vocês. Exatamente, velho. O importante é o Pix cair. O livro vai custar R$500, o Pix do Aurélio vai ser 10. E é isso, rapaziada. Muito obrigado aí, todo mundo que tava no chat, todo mundo que assistiu aí até agora. Vamos dar um rolê aqui pelo Oblíquo, conhecer o clube. E muito obrigado mais uma vez, irmão. Tamo junto. É nóis, É mano. nóis. Em breve tem mais aí. Foi? Aparece aqui, Janinha. Vai, Janinha, corre. Uhul!